Então, vamos agora iniciar a morfologia de flores. Então, são as flores, né, que portam aí os gametas feminino e masculino que vão gerar as sementes e o fruto. Por isso eles têm tanta importância. Então, a flor, ela tem dois órgãos, o órgão masculino e o feminino. O órgão masculino a gente chama de androceu. Androceu, então, é o aparelho reprodutor masculino e consiste nos estames, né? Estame é toda essa estrutura com as anteras. Dentro das anteras tem os grãos de pólen e dentro do grão de pólen tem três núcleos. Um núcleo a gente chama de gameta masculino e o outro núcleo ele tem uma função na formação do endosperma da semente. Então, qual que é o órgão masculino? O androceu, o estame, que está aqui. Aqui ainda a gente tem, dentre as anteras, uma grande variedade de formas de antera e formas de se abrir, uma grande variedade de grãos de pólen, dependendo da espécie, e em alguns casos, em vez de ter uma antera que é fértil, é comum ter anteras diminutas, né, que a gente chama de estaminódio, que são anteras inférteis. No caso aqui, ó, estaminódios são esses bem pequenininhos aqui, são estiletes, né? Estilete com antera, que são bem pequenos e são inférteis. Esses aqui grandes, eles são férteis, produzem pólen que são férteis. Aqui seria uma planta com todos os estames férteis. Agora vamos ver, então, o órgão feminino. Então, o órgão feminino ele é composto pelo estigma, o estilete e o ovário. O ovário é que cresce para formar o fruto. Aqui dentro do ovário a gente tem um óvulo e é dentro do óvulo que vai estar o gameta feminino. Tanto o estigma tem uma variedade de formas, de acordo com a espécie, como a posição do ovário também, ela é muito utilizada para classificar e identificar a espécie. Então, a gente tem ovários que ficam acima do receptáculo floral, a gente chama de ovário súpero, como por exemplo no tomateiro. E aí, esse ovário se desenvolve no fruto do tomate. E aqui vocês estão vendo, é o receptáculo e o pedúnculo, como estava aqui na flor. Então, a gente sabe que é súpero por isso. Quando esse ovário está dentro do receptáculo, então a gente chama de ovário ínfero, como no ovário das abóboras. Dentro do ovário, a forma, né, dentro do ovário não. A forma desses ovários, você pode ter plantas com vários ovários, e a gente chama de carpelo, essa união do ovário com pistilo. Então, tem plantas que têm 3 carpelos separados, tem plantas que têm 3 carpelos fundidos e com 3 estiletes com estigmas separados, ou ainda plantas que têm os 3 fundidos e o estilete se trifurca só na ponta, ou que tem um só estilete e 3 estigmas. Então, essas variações são utilizadas para classificar as espécies. É só para vocês saberem que existe uma grande variedade de formatos desses órgãos, e isso é utilizado para classificar espécies e variedades. Então, quando vocês estiverem no campo, precisarem saber que existe e saber até como procurar reconhecer essas questões. Dentro do óvulo, e isso implica lá como que vai ser esse fruto, você tem várias formas dessa semente se fundir às paredes. E aí tem um nome para cada um desses, e essa classificação a gente chama de placentação dos óvulos. Quando as sementes estão todas em uma só parede, a gente chama de placentação marginal, parietal, quando está todas nesse centro axial, como na semente como no fruto do tomate. Central livre é nesse meio, mas esse eixo não vai até a parte superior do ovário. Apical, quando tem só uma semente, ela está unida só a um ponto da parede, né? E ainda, dentro do óvulo, e isso é importante para a gente entender como que acontece a fecundação, você tem integumentos, que é essa parte mais externa aqui do óvulo, tudo isso é o óvulo, né? O que está de amarelo a gente chama de integumento. Essa parte laranjinha a gente chama de nucela. Dentro da nucela tem um saco. Dentro desse saco, a gente chama de saco embrionário,
é como se fosse uma grande célula. E essa célula não tem só um núcleo, ela tem 8 núcleos. E um desses núcleos é o gameta feminino. Nas plantas é assim, um pouco diferente. Você tem núcleos controlando atividades de suporte para essa celulona funcionar. Você tem o gameta feminino aqui. E ainda tem esses dois núcleos que têm uma função muito importante na formação da semente. Aqui a gente tem óvulos que ficam voltados para cima, óvulos que ficam voltados para a lateral, para baixo. Então, existe essa variedade aqui também de formatos de óvulos dentro do ovário. Terminada essa parte, para vocês terem noção de como é a morfologia das flores, é importante entender que tem plantas que têm o órgão feminino e masculino na mesma flor. Isso é um mecanismo para facilitar, então, né, essa polinização, embora boa parte dessas plantas que podem se autofecundar, elas sejam a polinização entre flores diferentes ou plantas diferentes é favorecida por outros mecanismos, né, de um amadurece antes do outro, para justamente fazer com que exista uma polinização cruzada. As plantas que têm flores, flores completas, né, com órgãos femininos e masculinos dentro da mesma flor, elas têm esse mecanismo, né, são plantas mais evoluídas, né, têm esses caracteres mais derivados, mas elas são favorecidas, principalmente as fruteiras, por polinização cruzada, porque dá mais variabilidade, se viram melhor no ambiente. Então a gente vai usar aqui esse símbolo aqui, ó, essa plantinha com florzinhas amarelas, com símbolo de feminino e masculino para representar as plantas hermafroditas. Porque tem plantas que têm flores que só têm o órgão masculino e tem outras plantas que só têm o órgão feminino. Dentro da mesma espécie, você vai ter plantas com órgãos femininos, com flores só com órgãos femininos e plantas com flores só com órgãos masculinos. Então, a gente vai usar esses dois símbolos aqui. Então, flores que só têm o órgão feminino, aqui eu tenho pistilo, não tem estames. Flores que só têm o órgão masculino, não tem pistilo, só tem estame. A gente vai usar esse símbolo. Florzinhas azuis com o símbolo de masculino e florzinhas vermelhas com símbolo de feminino. Agora, é importante só para a gente entender, algumas das espécies fruteiras que a gente, de importância comercial, elas têm umas peculiaridades muito interessantes. A maioria das plantas, dentre as angiospermas, são hermafroditas, têm flores completas. Mas a gente tem um grande número de plantas que têm flores unissexuais, apenas com um sexo. Mas, por exemplo, cafeiro, goiabeira, jabuticabeira, abacateiro, cajueiro e mangueira têm flores hermafroditas. Então, hermafrodita é a planta que tem flores completas e a gente tem no sexo das plantas, né, duas estratégias. Tem plantas que têm os dois sexos tem espécies que têm os dois sexos na mesma planta. Então você vai ter flores masculinas e femininas na mesma planta. Então é como se você tem os dois sexos na mesma casa e essa planta a gente chama de monóica, mono de um, oico de casa. E existem plantas que você tem, como na abóbora, uma planta inteira só tem flores femininas e outra planta inteira só tem flores masculinas. Então, para frutificar, necessariamente você precisa ter mais de um pé próximo se entrelaçando para que o pólen das flores das plantas, que só tem flores masculinas, chegue até as flores femininas da planta que só tem flores femininas. Essas plantas a gente chama de dioica. Então, elas têm os sexos em duas casas, de dois, oico de casa. Dentre as monóicas, ainda acontece uma variação, porque esse mundo das plantas é muito interessante. Você tem plantas com flores hermafroditas e flores femininas. Isso acontece em mamoeiro. Você tem plantas com flores hermafroditas e flores masculinas, não tem flores femininas, só tem flores completas, feminino e masculino, e flores masculinas. Você tem plantas que têm flores hermafroditas
flores unissexuais femininas e flores unissexuais masculinas, chama de trimonóica. E dentre as plantas dioicas, você tem plantas também que são hermafroditas e plantas que só têm flores femininas. Elas conseguem se reproduzir porque nas flores hermafroditas vão ter o órgão masculino com estames e anteras férteis. Tem plantas que a gente chama de androdioicas, porque tem flores com hermafroditas e plantas com flores só do sexo masculino. E tridioica, espécies com plantas só com flores femininas, plantas só com flores hermafroditas e plantas só com flores masculinas. É uma grande variedade que existe. Aqui, ó, dentre as frutas cítricas, por exemplo, laranja, limão, mandarina, limas e mais pelo menos umas 6 espécies aí de citros, as flores são hermafroditas, né? Então você tem aqui o órgão feminino e aí tem aqui todos esses estames nas flores. Na jabuticabeira você também tem flores hermafroditas. Aqui você tem o ovário com o estilete e o estigma, e todas essas fiozinhos aqui correspondem estames com as anteras. Aqui um cafeiro você tem o ovário com o estilete e aqui você tem as anteras, que é a parte masculina. E na goiabeira você tem uma flor parecida com a da jabuticabeira porque elas são da mesma família. O ovário, que é a flor, parte feminina, com o estilete, e aqui do lado todos os estames com as anteras. Então, como eu disse, a maioria das plantas das angiospermas vão ser de flores completas, mas não significa que elas se autopolinizam, né? Algumas sim, outras não. Abacateiro, cajueiro, coqueiro também são plantas que têm flores hermafroditas, mas na mesma planta eles têm flores que só têm estames, flores só masculinas. Todos três, cajueiro, coqueiro e abacateiro. Então você tem essa daqui flores com pistilo aqui, mas também nas hermafroditas tem flores ao longo do ramo que só tem um órgão masculino. No coqueiro também. Aqui eu estou mostrando só a flor masculina. Aqui é a flor masculina, desculpa. E aqui a flor hermafrodita. E no abacateiro a gente tem flores só masculinas, né, com anteras assim, que se abrem dessa maneira, e flores hermafroditas. Aqui está o ovário, e você tem esses estames nas flores hermafroditas. Então, cajueiro, coqueiro, abacateiro a gente chama de plantas andromonóicas. Outra planta andromonóica é a mangueira. Ela tem flores hermafroditas, então aqui está o ovário com um só estilete aqui com um estigma e aqui uma antera. E tem flores só masculinas. Acontece na mangueira também que ela, mesmo se ela não se autopolinizar, se ela não tiver polinização de uma maneira, ela consegue formar embriões apomíticos, embriões que não precisam da fecundação do gameta masculino com o feminino. Para culturas como o do momoeiro, é essencial reconhecer o sexo das plantas, que tipo de flor você tem naquela espécie. Então, no mamoeiro, ele produz plantas com 2 sexos, né? Mas são 3 tipos de plantas. Então, tem plantas com flores hermafroditas, com o órgão masculino e feminino bem desenvolvido, só com o feminino um ovário bem desenvolvido, e aqui você tem os estames. Você tem plantas com flores hermafroditas, mas que as flores não têm um órgão feminino bem desenvolvido. Essas plantas geralmente são chamadas de mamão macho, mas elas têm flores hermafroditas, e tem plantas que só têm flores femininas. Uma planta que só tem flor feminina, ela só é capaz de dar fruto se ela for polinizada por uma planta que tenha flores hermafroditas. Então, por causa disso, o mamoeiro ele é plantado três mudas, né, por 3 a 4 sementes por berço, e após o primeiro florescimento é selecionado uma dessas plantas, deixando-se sempre a hermafrodita
e aí quando não tem hermafrodita, deixa a feminina. Então, como reconhecer qual é o sexo dessas flores? Então, essa flor hermafrodita que tem o ovário pouco desenvolvido, elas são mais longitudinais, mais compridinhas assim, e você vê anteras bem desenvolvidas, mas quase não vê ovário, mas ele existe aqui bem pequenininho. Essas plantas são capazes de produzir, então, mamão, o fruto do mamão, ele geralmente é mais comprido, um pouco mais amargoso e um pouco doce. Tem plantas que produzem flores femininas, essas flores não vão ter anteras e vão ter um ovário bem redondinho, bem desenvolvido. Veja que aqui você não vê a antera, que é esse órgão com pólen amarelinho. Essas plantas produzem um fruto de mamão doce, gostoso, mas ele é um pouco mais oco por dentro. O espaço entre ele, no meio dele, é um pouco maior do que esse último tipo. E aí as flores hermafroditas, mais bem desenvolvidas, que tem tanto o gineceu como o androceu bem desenvolvido, elas se autopolinizam e produzem, então, esse mamão que é comercialmente mais atrativo. Ele é bem saboroso, tem esse formato mais oblongo. Nessas plantas, você vai ver flores que têm um ovário redondinho e tem anteras bem visíveis. Então, isso que a gente chama de sexagem do mamoeiro. É importante fazer isso logo no início do mamoral, no início da implantação do pomar, quando as plantas florescem. Então, aqui é esse exemplo. 3 sementes foram plantadas. Quando elas floresceram, se identificou que algumas eram femininas, né? As bolinhas brancas são plantas com flores apenas femininas, e as bolinhas com, com xizinho são plantas com flores hermafroditas bem desenvolvidas ou não com a parte feminina mal desenvolvida, né? Então, se selecionou e manteve-se apenas uma planta por berço e as plantas com ovário bem desenvolvido. Aqui a gente tem, nesse cantinho, só tinham plantas femininas, então, para não ficar um espaço vazio, manteve-se a planta feminina, porque ela é capaz de ser polinizada e produzir um fruto a partir do pólen que vem dessas outras plantas que têm flores hermafroditas. Então, vamos agora tentar compreender como que acontece a reprodução nas plantas. Como ocorre? Dentro do ovário, você tem o saco embrionário com o gameta feminino, que é um desses núcleos que estão aqui em cima. Dentro da antera você tem um grão de pólen. Dentro do grão de pólen você tem 3 núcleos. Um núcleo, quando o grão de pólen cair aqui no estigma da flor feminina, o grão de pólen vai germinar, vai formar um canal que vai chegar até dentro do saco embrionário e vai transferir um dos seus núcleos que vai se fundir com a oosfera e vai transferir o segundo núcleo que vai se fundir com esses 2 núcleos aqui que a gente chama de núcleos polares. Então, esse núcleo que o gameta masculino se fundiu com o gameta feminino vão formar o embrião da semente, que é essa partinha verde aqui representada como meristema apical, meristema radicular e dois primórdios foliares aqui. Já o outro núcleo do pólen vai se fundir aos núcleos polares e vai formar esse tecido amarelinho aqui ao redor da semente, que é um tecido de reserva para dar nutrição para essa sementinha até ela conseguir formar as raízes dela e formar as primeiras folhas e conseguir se nutrir pela própria fotossíntese e absorção de água das raízes. Então, é assim que a formação da semente acontece. Quando a semente é formada, o ovário começa a se desenvolver para proteger essa semente. Então, o ovário produz o fruto. A gente tem aqui, então, o gameta masculino, que é formado na antera, o gameta feminino, que vai estar dentro do saco embrionário, dentro do óvulo, dentro do ovário. Os dois, quando se fundirem, formam a semente e o endosperma da semente. O fruto é formado, no caso desse pessegueiro aqui, ó, um pessegozinho, formado a partir do crescimento do ovário, que está protegendo aqui essa dupla fertilização. E aí, depois, essa semente
terminando o seu desenvolvimento e saindo do fruto, ela vai produzir novamente uma planta que um dia vai florescer. E o ciclo se repete. Então, saber como funciona a fecundação nas plantas é importante para saber também que existem plantas que não fazem isso e produzem fruto igual. Então, em geral, a gente precisa da semente para produzir o fruto. A semente ela produz alguns hormônios que fazem com que o fruto, o ovário, se entumeça e fique ali para a proteção daquela semente. Mas tem plantas que conseguem formar esse fruto, esse ovário se entumece sem ter semente. Essas plantas a gente chama de paternocárpicas. A banana faz isso, ela forma o fruto sem ter semente. Pera pode fazer isso também, formar um fruto sem ter uma semente ali dentro. E a gente tem várias plantas que são sem semente, por causa do melhoramento mesmo, tangerina sem semente, uva sem semente, melancia sem semente, que formam um fruto igualmente, né, sem ter esse estímulo, né, dos hormônios, ácido giberélico vem da semente para fazer o fruto. Então, é essa que é a importância de entender como funciona nas plantas a fecundação como estímulo para a produção do fruto e a ocorrência desse fenômeno da partenocarpia, que são essas exceções. Formação de fruto sem semente. Gente, então vamos ver aqui agora também sobre a polinização. Então a gente tem a forma de reproduzir, né? Tanto da forma sexual, então você tem a polinização, autopolinização de algumas plantas, como você tem também plantas que precisam ser polinizadas por outra planta, né? Então tem espécies, desculpa. Você tem espécie que se autopoliniza, soja, tomateiro, mamoeiro. Tem espécies que se autopolinizam, mas necessariamente tem que ser flores diferentes, né? Flores diferentes se polinizando. Então, tudo isso aqui a gente chama de autopolinização. A mesma planta vai doar o gameta feminino e masculino. A gente tem também plantas que não funcionam bem se elas forem autopolinizadas. O que significa? Ela não vai produzir a semente. Já tem essas plantas, elas necessariamente precisam que o pólen venha existem espécies que necessariamente o pólen tem que vir de outro indivíduo, outra planta. E aí, isso a gente chama de polinização cruzada. Além tudo isso aqui, né? Então, polinização cruzada e autopolinização são dois tipos de reprodução sexual. Por quê? Tem polinização para poder os gametas se unirem e formar a semente a partir dessa fusão de gametas masculino e feminino. Então, são uma reprodução sexual. Mas a gente tem uma outra exceção, que a gente chama de apomixia. Significa que tem plantas que conseguem formar semente sem a fusão desses dois gametas. E uma outra forma que também é assexual, né, porque não tem essa fusão de gametas, é por partes vegetativas, como a gente viu lá na primeira aula, né, que é um tipo de reprodução, mas são partes que não têm a fusão de gametas, não tem nada relacionado ao sexo das plantas. A maioria das plantas elas precisam dessa polinização cruzada e mesmo plantas que têm flores completas podem se autopolinizar, elas se beneficiam da polinização cruzada, formam frutos melhores, têm uma produtividade melhor quando elas têm uma polinização cruzada. A maioria das plantas comestíveis, assim, por assim dizer. Isso não é uma regra para todo o reino vegetal, não. Isso por causa que estou citando esse trabalho aqui, né? Há estudos que mostram que 75% das culturas alimentares globais, a polinização por insetos pode beneficiar a produção agrícola e os polinizadores também são importantes para otimizar a reprodução da maioria das plantas silvestres em praticamente todo o mundo. Plantas que polinizam cruzado a gente chama de alógamo. Plantas que se autopolinizam a gente chama de autógamo. Tem plantas que fazem os dois, numa boa, que são as mistas, algodoeiro, coqueiro, e tem as plantas que não precisam disso para formar as sementes. É cheio de exceção esse mundo. E aí, por que é importante saber que existe esse fenômeno? Porque plantas cítricas e a mangueira fazem isso, né? Elas produzem sementes, embriões, né, dentro da semente, que não são fruto da reprodução sexual.